Começa agora a Rádio Tupã 6. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, nossos queridos ouvintes da Rádio Tupã 6. Eu sou o vosso apresentador Diogo Valência e está começando mais um episódio da nossa rádio podcast. Então, sem mais delongas, qual que é o tema de hoje? Então, eu escolhi sugestões de livros para que vocês possam ouvir e, se interessar, vocês podem ler o livro e podem recomendar, quem sabe, se a sugestão for boa. Mas eu decidi trazer sugestões pessoais, livros que eu li que me interessaram, seja me interessaram antes de ler ou me interessaram depois, assim, para saber mais sobre. E eu gostaria de trazer, inclusive, como primeira sugestão, um livro que talvez seja um tanto quanto desconhecido. Eu não reconheço quão conhecido é essa obra, só sei de uma coisa: esse livro ganhou uma adaptação de série. E eu vou falar o nome original e o nome pro português, porque o nome pro português é bem genérico, que é Noturno. Mas o nome no original é The Strain, um pouco mais distinto. E o que é The Strain? The Strain aborda uma visão um pouco diferente sobre certas criaturas mitológicas. Eu não gostaria de aprofundar tanto, porque talvez isso entre um pouco na trama da história. Eu não acho que todas as pessoas gostariam de ouvir sobre o que é antes mesmo de começar a ler. Então eu vou blindar um pouquinho sobre a trama. Mas o que dá pra dizer sobre The Strain? The Strain tem uma atmosfera de perigo constante que é muito instigante. Te deixa na ponta da cadeira quando você tá assistindo a série, na ponta da cadeira enquanto você tá lendo o livro. Você quer já ver as próximas páginas já pra perceber se tudo vai dar certo, alguma coisa vai dar errado, se alguém vai morrer ou não. É um livro realmente muito instigante, porque ele é um livro bem tenso. Tem 400 páginas aproximadamente o primeiro livro, são 3 livros, e são chamadas a Trilogia do Horror, salvo engano. O primeiro livro, Noturno, é o que eu gostaria de sugerir para vocês, mas indo agora para uma outra abordagem, eu gostaria de sugerir já esse um pouco mais famoso, 1984, de George Orwell. Esse é um dos livros mais famosos sobre distopias. Ele, inclusive, foi escrito na década de 30, mas aborda 1984, e mesmo assim se mostra bem atual, levando em conta que, tipo, é um futuro desenhado no passado, tentando adivinhar como seria o futuro de verdade. E, claro, tem muitas coisas que eles não adivinharam, naturalmente, mas a abordagem dele traz debates muito interessantes e que são literalmente atemporais. 1984 tem uma construção de mundo impecável, tem um protagonista muito dúbio, um protagonista que você fica curioso para ver como vai ser a construção dele ao longo da história, o que ele vai fazer, qual vai ser as mudanças que a história vão causar nele. E eu acho um baita livro, um dos melhores livros que eu já li. Tem inclusive um desfecho sensacional, mas é que eu não vou abordar aqui por motivos óbvios. Mas falando de desfecho sensacional, eu gostaria de citar também um outro livro do George Orwell, já pegando nesse balaio, que é o Revolução dos Bichos. Que, para quem não viu, não leu, é um grupo de bichos que decide realizar um golpe na fazenda em que eles vivem, fazendo os fazendeiros correrem. E aí eles decidem criar uma revolução que é chamada de A Revolução dos Bichos. Só que, para quem acha que isso vai correr muito bem, muitas coisas vão se desenrolar ao longo dessa história e vai ter uns contornos meio sinistros. É um livro bem curto, uma leitura rápida, mas é uma baita leitura. E ó, agora falando sobre experiências pessoais. Enquanto eu li esse livro, mas eu passei uma raiva. Nossa, eu tava muito pé da vida com uma parte da história, e eu não vou falar sobre, mas ele é um livro realmente enervante. Você começa a ver, e se você tá interessado, se você tá preso na história, eu acho que talvez você também sinta a mesma raiva que eu senti. Mas às vezes pode ser experiências diferentes, eu só tô falando da minha pra você se sentir interessado pelo livro. Baita leitura, mas partindo agora para um diário. Exatamente, um livro que é um livro realista, porque foi escrito por uma pessoa real que estava escrevendo simplesmente um diário, e esse diário percorreu o mundo, muito inesperado para essa autora jovem que infelizmente nos deixou, que é a Anne Frank. A história dela, inclusive, como falei, rodou o mundo, então já é um livro bem conhecido, mas eu não poderia deixar de trazer como sugestão Diário de Anne Frank como uma sugestão de leitura,
porque Diário de Anne Frank é um dos livros mais emocionantes no sentido literal da palavra. Eu não digo por aventuras, não digo porque é um livro que mostra uma guerra constante, porque é um lado diferente da guerra que a gente vê. É a guerra meio interna, por assim dizer. É basicamente o que a guerra faz com as pessoas. Tem uma vibe um pouco parecida com, por exemplo, Túmulos Vagalumes, que a gente vê a guerra por uma outra perspectiva. Claro, são duas tramas completamente distintas, mas que ambas trazem o sentimento de as pessoas que estão no meio disso, sabe? E no caso de Anne Frank e sua família, tentando sobreviver durante a Segunda Guerra Mundial, e no caso eles sendo judeus, então colocam um adendo muito mais pesado, o enredo, né? Basicamente o contexto da vida deles. É um livro que foi muito emotivo para mim. Eu li esse livro, fiquei em choque, fiquei muito interessado em conhecer a história da família dela, tudo, porque é uma história muito impactante. Mesmo que não seja frenético, que tenha acontecimentos lá e cá imediatamente, quando você pensa que é uma pessoa real que escreveu aquilo numa circunstância real, você olha para aquela situação que ela passa e não tem como ficar normal com isso, sabe? É realmente um choque. É uma baita leitura. E para finalizar agora, mantendo o clima de Segunda Guerra Mundial, gostaria de citar como sugestão Maus. Um dos melhores, se não o melhor livro que eu já li. No caso, ele é um quadrinho que é feito por Art Spiegelman e acompanha a história do pai dele. É uma leitura bem violenta. E mesmo que nós tenhamos as violências suavizadas, porque vemos, na verdade, ratos, gatos e porcos em vez de pessoas, ainda assim é muito gráfico o que acontece, né? Como nós vemos pelos quadrinhos. E ainda mais porque é de se pensar que tudo aquilo ocorreu em pessoas reais, então isso torna tudo bem forte de se ler. Foi um livro que eu fui apaixonado por ele, eu achei ele um baita livro, uma baita história. É incrível o que o pai do Art Spiegelman passou e recomendo ele, inclusive sendo a minha última sugestão do dia de hoje, porque eu gostaria de encaminhar para o encerramento desse episódio. Muito obrigado a todos que escutaram, fiquem com a sugestão de música dessa semana, que é Dinossauros, do Jingle Bells, e nos vemos no próximo Rádio Tupã 6. Hoje eu me sinto como de certos que sentiram os dinossauros, quando de longe lá no alto avistaram, iluminado no espaço sideral. Vinha de cima, sobrevoando pelas ruas e telhados, e parecia dar aquilo que esperavam, bem no início da história ocidental. A sua imaginação esteja tão limitada por problemas reais. Hoje eu me sinto como de certos se sentiram os astronautas, quando souberam que de frente para a Lua não voltariam pro Cabo Canaveral. Sobrevoavam, observando os telhados lá de cima, e prometiam para todos que esperavam alguma foto da notícia no jornal. Já tão limitada por problemas reais.
Vamos